Mensagem número 58, em honra da liberdade, baseada numa epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, onde ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E Emmanuel comenta: se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o Divino Libertador. Não julgues seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação falaciosa a que se acolchetam, famintos de louvor e da vassalagem. Mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos, em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incessando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te à capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos à existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante. Então, pessoal, essa mensagem, ela nos lembra aquela passagem que está explicitada no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz: não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, não se pode servir a Deus e à matéria, a Deus e ao dinheiro. Em outras palavras, não podemos trilhar o caminho espiritual enquanto estivermos apegados às nossas confusões egóicas, apegados a todas as preocupações mundanas do nosso ego. Porque o nosso ego, toda a sua preocupação gira em torno de obter prazer, evitar a dor, buscar elogios e evitar ser criticado, buscar ser reconhecido e evitar ser ignorado, e ainda querer sempre ganhar e tentar evitar a perda, tentar evitar perder. Então, o ego está sempre preso nessas preocupações que o levam a não conseguir interagir com o mundo de uma maneira harmônica. Por que quando a gente está voltado para o nosso ego, a gente não consegue conviver com o mundo de uma maneira harmônica? Porque o mundo tem seu movimento, né? O mundo tem a sua própria maneira natural de fluir, e ele não vai se submeter a
aos nossos desejos pessoais de fama, de reconhecimento, de riqueza, de prazer. A natureza simplesmente vai continuar se movimentando, tendo em vista o benefício do todo, o benefício do conjunto. E é nisso que o ego se atrita com os princípios universais. Porque o ego, ele só tem a visão dos seus benefícios próprios, dos seus benefícios pessoais, que ele tenta sobrepor a todos os demais. Então a visão do ego é extremamente estreita, é extremamente limitada. E é aí que está a origem de todo o nosso sofrimento. Porque nós geramos, baseados nessa visão egóica, a expectativa de que nossos desejos possam ser satisfeitos, né? A expectativa de que todos possam nos reconhecer como pessoas importantes, né? Como pessoas especiais. Mas nós deveríamos lembrar que o próprio Cristo, o próprio Jesus, não foi reconhecido por boa parte, se não pela maioria, daqueles que com ele conviveram na sua época. Tanto é que foi crucificado como malfeitor, crucificado como criminoso, né? Então vejam, se nem Jesus conseguiu agradar a todos, como que nós conseguiríamos, né? Se nem Jesus, que era a expressão pura da compaixão, da equanimidade, da bondade amorosa, da paciência, da tolerância, se nem ele, com todas essas características sublimes, conseguiu agradar a todos, como nós, cheios de imperfeições, conseguiríamos, né? Então, raciocinando dessa forma, nós deveríamos seguir esse conselho de Paulo, quando ele nos diz para termos cuidado para que ninguém nos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. O que ele está querendo dizer aqui? A tradição dos homens, como nós sabemos, a história da humanidade, é uma história de egoísmo e guerra, né? São seres individualmente e nações coletivamente querendo prevalecer uns sobre os outros, sempre em disputa, sempre em competição. Então Paulo está nos alertando para o fato de que, se nós nos propomos ser seguidores do Evangelho, devemos então estar muito vigilantes para não embarcarmos nessas filosofias vãs que tentam nos arrastar para o caminho de emoções perturbadoras, de competitividade, de orgulho, de apego, de carência, como se precisássemos o tempo todo estar lutando para satisfazermos aquilo que achamos que nos falta. Enfim, Paulo está nos alertando para que não nos deixemos enganar por essas falsas filosofias e que busquemos agir no mundo segundo o Cristo, ou seja, segundo os princípios elevados da compaixão, da bondade amorosa, da equanimidade, da paciência e do amor, né? É por isso que Emmanuel, comentando essa passagem da Epístola de Paulo aos Colossenses, vai nos dizer que quando nós estamos motivados a praticar o Evangelho, quando nós estamos tendo esse impulso de estudar, refletir e contemplar os ensinamentos evangélicos para aplicá-los na nossa vida, Emmanuel nos alerta que quando nós temos essa motivação, nós não encontraremos no mundo uma viagem fácil. Por quê? Porque o mundo está preso naquelas vãs filosofias de que fala Paulo nessa passagem da sua epístola aos Colossenses, né? Ou seja, o mundo está preso à indisciplina, está preso à estagnação espiritual, está preso ao egoísmo, está preso à agressividade, à violência, né? À belicosidade. Enfim, o mundo está preso devido ao grau inferior de evolução espiritual a todos esses comportamentos e a todas essas características que são verdadeiros obstáculos ao caminho espiritual. Então é isso que nos mostra que nós de fato estamos habitando um planeta de provas e expiações.
E num planeta de provas e expiações, como o próprio nome está dizendo, nós, como discípulos de Jesus, seguidores do Evangelho, vamos ser testados a todo momento. Vamos nos deparar com obstáculos a todo momento. Vamos nos deparar com o que Emmanuel chama aqui de sofistas, né, que são aquelas pessoas muito habilidosas em desenvolver falsos raciocínios que levam as pessoas a falsas conclusões e a uma visão errônea da vida, né? Hoje, por exemplo, prevalece na nossa sociedade contemporânea uma visão extremamente prejudicial ao avanço no caminho espiritual, que é o materialismo. E existem diversos autores, diversos pensadores, diversos filósofos que desenvolveram metodologias sofisticadas de argumentação e de convencimento para nos persuadir de que nós deveríamos nos dedicar completamente à satisfação material da nossa sensorialidade, dos nossos sentidos, ignorando toda e qualquer orientação religiosa, dizendo inclusive que as religiões são meios de nos enganar. Então hoje nós temos muitas obras, né? Muitos vídeos, muitos filmes, muitos discursos nessa direção do materialismo, que se não o mais prejudicial dos obstáculos à prática espiritual, é um dos mais prejudiciais, com certeza, né? E é por isso que Emmanuel, no seu comentário, diz que esses sofistas, né, ele chama até de paranoicos, né, mutilam a revelação divina. E aí a gente cai num outro problema, né, que são aqueles que se apropriam dos textos sagrados, se apropriam das revelações, aqui em especial da revelação cristã, da revelação bíblica, para fazer a mesma coisa que os fariseus faziam na época de Jesus, ou seja, para usar a religião em benefício próprio, para usar a religião como meio de ganho material, como meio de exploração da fé pura e ingênua do povo, né? Então, nós precisamos, como diz Emmanuel, nos prevenir contra essas ciladas, né? Nos manter vigilantes em relação a esses castelos teóricos, como ele chama aqui, que são, a gente poderia dizer, aqueles castelos que Jesus diz no Novo Testamento que são construídos sobre areia, né? Ou seja, castelos sem base sólida, castelos que não nos conduzem a uma paz interior, castelos que desarmonizam o nosso mundo interno e que faz com que nós nos afundemos cada vez mais no lodaçal das nossas próprias imperfeições. Então nós temos que nos manter muito atentos para não seguirmos aquilo que Emmanuel chama aqui dessas sugestões menos dignas, né? Que nos induzem a um comportamento de rebelião, de pessimismo, de viciação e de inutilidade. Inutilidade por quê? Porque quem se deixa arrastar, quem se deixa convencer por essas vãs filosofias, desperdiça sua vida humana preciosa, perdendo tempo, né? Com um enredamento em todos esses entretenimentos materiais e desperdiçando tempo que poderia utilizar para a prática dos ensinamentos, para o desenvolvimento da sua própria luz interna, né? Então, pessoal, concluindo aqui, nós poderíamos levar para a nossa semana o conselho de Emmanuel, né? Que nos diz para nos acautelarmos no trato com todos esses que nos pedem para que abramos mão da nossa independência espiritual. Por quê? Porque seguir essas falsas filosofias é abrir mão da nossa independência espiritual, é abrir mão
da nossa liberdade essencial de filhos de Deus, de filhos da divindade, de naturezas luminosas que podem construir mundos e que deveriam optar por construir mundos luminosos, por construir uma terra pura, né? Um planeta onde pudéssemos praticar num clima de paz e harmonia entre indivíduos, povos e nações, né? Então, Emmanuel está aqui nos convidando para que nos acautelemos contra essas falsas filosofias, ou seja, em outras palavras, para que desenvolvamos uma sabedoria discriminativa que saiba ver com clareza o que é que deve ser cultivado e o que é que deve ser abandonado, que pensamentos devem ser abraçados e que pensamentos devemos rejeitar como pensamentos que vão nos atrapalhar, que vão obstaculizar a nossa caminhada espiritual, né? E Emmanuel conclui dizendo que a melhor saída, a melhor proteção que podemos construir no nosso mundo interno contra essas armadilhas da materialidade, contra essas armadilhas filosóficas materialistas, é justamente o cultivo do amor e da sabedoria que Jesus nos ensinou. Porque cultivando esse amor e essa sabedoria, nós ampliamos a nossa visão, nós saímos dessa visão estreita, dessa prisão mundana na qual a maioria da humanidade se afunda e passamos a tomar a iniciativa do trabalho da nossa própria autoemancipação, da nossa própria autoliberação e, consequentemente, também nos tornamos trabalhadores da seara do Cristo que podem colaborar nessa missão de libertação, nessa missão de evolução espiritual, que é o destino de toda a humanidade planetária, que é o destino, enfim, de todos os seres que habitam a infinita obra da criação nesse universo sem fim.